Bom dia, pessoal do segundo A, espero que estejam bem. A gente vai dar andamento às nossas aulas de história. A gente vai falar sobre a formação e expansão dos Estados Unidos da América, tá? Estados Unidos ele tem um processo de independência com apoio francês muito forte em 1776 e depois se consolida como uma das grandes potências existentes no mundo, hoje apontado como a grande potência bélica e econômica do mundo em disputa direta com China, Rússia e tantos outros países que aí existem, tá? Mas a expansão norte-americana se deu a partir de conflitos e de uma ideia de destino manifesto que a gente vai destrinchar já já, tá? E tem como um marco importante, um marco inicial, uma guerra com o México. Essa guerra com o México acontece entre 1846 e 1848 e é parte do destino manifesto, da ideia de que Estados Unidos pertence a um povo escolhido por Deus, tá? Para reger as relações mundiais, né? Para controlar o mundo. Então essa ideia de destino manifesto leva a um processo de expansão de territórios. E aí Estados Unidos entra em guerra com o México e começa a tomar parte do território mexicano naquele contexto, né? Amplia os seus territórios e é o primeiro momento em que essa vocação expansionista norte-americana aparece de forma mais clara dentro do seu processo já de independência, né? Observando os Estados Unidos como uma terra de oportunidade, começa a chegada de imigrantes, né? Escandinavos, franceses, né, povos da Grã-Bretanha, vão para a França em busca de novas oportunidades. E a chegada desses imigrantes vai resultar em alguns conflitos nos Estados Unidos, que a gente vai tratar também. Muitas pessoas buscando a liberdade de expressão, a liberdade de trabalho, a liberdade de crença, já que na Europa havia uma perseguição, né, religiosa. Muitas vezes a religião que o rei adotava automaticamente se tornava a religião oficial do império e, por consequência, as religiões que não lhe agradavam eram perseguidas, né? Então é um contexto em que imigrantes chegam de expansão territorial, né, de busca por liberdades individuais e já fruto de uma guerra entre Estados Unidos e México se encontra a ampliação do território norte-americano com uma cidade no México, tá? Então é curioso quando a gente observa essa ideia de destino manifesto, tá? O destino manifesto ele traz essa necessidade do povo se ver como escolhido por Deus. E a partir do momento que esse povo se vê como escolhido por Deus, ele toma para si a liberdade de expandir os seus territórios, somando a terra de outros, né? E se vê como aquele que vai reger as relações mundiais, o grande protetor das relações entre países, o grande fiscalizador das relações existentes no mundo, tá? Então, os Estados Unidos se desenvolve, como nós vimos historicamente, com uma diferença marcante entre Estados do Norte e Estados do Sul. Né? Nós temos o Norte se desenvolvendo industrialmente, diversificando sua linha de bens, e o Sul, por sua vez, agroexportador baseado no trabalho escravo. Tá? E esses estilos de vida vão levar à guerra de secessão. Secessão significa separação. É quando o Norte e o Sul estão numa guerra porque o Sul pretende se separar e ela acontece entre 1861 e 1865. Então a gente tem que ver os antecedentes dessa guerra que leva a 600 mil mortos. Tá? Primeiro, que havia uma divergência em relação às tarifas sobre impostos, isso é sempre uma discussão, tá? Republicanos, na época abolicionistas e democratas escravagistas entravam em conflito sobre essa questão da cobrança das tarifas dos impostos. O Sul considerava a cobrança de impostos abusiva e o Norte necessário. A divergência quanto ao acesso à terra. Dentro dessa ideia de destino manifesto, há uma expansão dos Estados Unidos, eles começam a expandir e buscar territórios no oeste dos Estados Unidos, hoje no oeste dos Estados Unidos, né? E territórios como Nebraska, Arkansas, eles são ocupados e há uma divergência de como proceder nessas terras, né?
Primeiro porque o Sul quer a manutenção do escravagismo e o Norte não quer. Já começam debates muito fortes sobre isso, né? E existem aí, a partir de então, algumas leis promulgadas em relação à posse da terra que vão incomodar demais os estados do Sul. Por exemplo, nós temos a famosa lei de Homestead. Essa lei de Homestead dizia que é uma lei de propriedade rural, tá? Criada pelo Lincoln, já presidente em 1862, para atrair os imigrantes, né? Para essas regiões até então novas, como Arkansas, Nebraska, etc. e tal. Então foi decretado em 1862 que a posse de uma propriedade de 160 hectares é, poderia ser dada a um imigrante ou qualquer pessoa que cultivasse a terra por 5 anos. Então bastou cultivar a terra por 5 anos, essa terra de 160 hectares era cedida àquele que trabalhou nela, tá? Isso vai levar a um incômodo muito grande aos latifundiários do sul que queriam as posses da terra, né? E aí esses colonos imigrantes adquiriram essas grandes áreas territoriais, né? E ela acabou promulgada por Abraham Lincoln, desagradou demais aqueles que viviam no sul. Ao mesmo tempo, nós tivemos o Dawes Act. O Dawes Act é uma lei de 1887, né, que autorizou o presidente dos Estados Unidos à época a dividir as terras tribais dos índios para chefes de família e, né, indivíduos dos Estados Unidos, né? Então, os índios americanos eles tiveram um problema seríssimo, eles acabaram perdendo terras aí. Por que que isso é importante? Nós estamos vendo aí medidas que ao mesmo tempo desagradaram lá atrás o pessoal do Sul, porque essa medida é de 1862 e a guerra de 61, de secessão entre 1861 e 1865. O Lincoln já está como presidente aí. Mais tarde, lá no fim do século XIX, vai vir uma medida que exclui o indígena, tá? A guerra de secessão já está, entre aspas, resolvida, já acabou. Norte e Sul estão integrados quando vem o Dawes Act, mas é um processo de exclusão do indígena. Por isso que a gente vê tanto aí na cultura norte-americana o indígena deixado de lado, tá? Então, esse do Dawes Act, só para ficar claro, ele não está dentro do contexto da Guerra de Secessão. É só para mostrar que nessa questão da terra, mais tarde o indígena acaba desfavorecido, tá bom? Voltando para o contexto da Guerra de Secessão. Então, nós tivemos várias divergências que levaram à eclosão, né? O Sul queria múltiplas moedas e o Norte uma moeda só para unificação do território. O Sul separatista não se agradou, né? É, é, muitos dos interesses do Norte passavam por busca de melhoramento interno, né? Construção de ferrovias para escoamento de produção, etc. Desagradou o Sul, porque o Sul queria baixar a tarifa para importação, porque o processo deles era diferente, eles queriam adquirir alguns produtos importantes que viessem de fora com tarifas baixas, até porque eles produziam muito pouco dentro dos seus territórios, então precisavam de produtos que vinham de fora. A base deles não era industrial, a base do Sul era agroexportadora, então eles não tinham esse interesse, tá? Nós tivemos uma depressão econômica do Norte, o Norte começa a entrar em crises econômicas, né? Porque começa a rolar boicote dos estados do Sul, então as vendas caem, né? E a escravidão desagrada muito Lincoln, né? E todos os republicanos. E isso vai levar a um conflito, porque quando Lincoln, presidente, um cara do norte, abolicionista e republicano, chega ao poder, né? E ainda coloca o Homestead Act, já em 1862 com uma guerra declarada, o conflito explode, né? E aí vão formando os Estados Confederados da América. Então nós temos ali os confederados ao sul querendo a separação, né? E essa guerra acontece, a batalha mais sangrenta é a Batalha de Gettysburg, deixa 30 mil mortos, lembrado até hoje, e aí o sul acaba derrotado no fim da guerra, tá? Ele acaba derrotado e, entre outras coisas, a escravidão é proibida.
Entretanto, nós temos filmes famosos, vocês viram aí, 12 anos de escravidão, que mostra que mesmo proibida, muitas pessoas ainda adotavam a prática da escravidão, tá? Nesse contexto, ocorre a proibição de discriminação racial, tem até filmes que mostram isso, tem um filme do Netflix que chama O Estado de Liberdade, que mostra a dificuldade que os negros tiveram de votar, mesmo após o fim da escravidão, né? E a gente vai ver o surgimento da Ku Klux Klan, tá presente nesse filme que eu falei para vocês, Estado de Liberdade, que é um grupo, né, que se diz religioso, etc., e que perseguia e matava negros. Inclusive, aqueles chapéus que vocês veem, brancos, etc. e tal, que eles usam, isso já começa no século XIX. Mas queimar cruzes, isso acontece apenas no século XX, numa retomada da Ku Klux Klan, porque um cineasta chamado D.W. Griffith, a grande referência da formação da linguagem cinematográfica, faz um filme chamado O Nascimento de uma Nação, 1913, se não me engano, e nesse filme ele queima cruzes porque esteticamente falando ele achou que ficaria bonito na linguagem cinematográfica. O problema é que ele coloca a Ku Klux Klan como um dos pilares de fundação dos Estados Unidos. Ele, ele aclama a Ku Klux Klan. E esse grupo extremamente hostil, racista, se sente favorecido e representado e volta às ruas, tem uma retomada e começa a prática de queimar cruzes. E esse filme se torna uma grande referência para eles. O Griffith tenta fazer um filme depois chamado Intolerância para passar um pano, né? Mas a forma já estava feita. O Griffith, inclusive, é filho de confederado, né? O pai dele pertencia aos Estados do Sul, lutou na Guerra de Secessão a favor do escravagismo. Então, assim, nesse processo nos Estados Unidos, o que a gente vai ver muitas vezes? A exclusão de negro. Imigrante enfrenta muito preconceito, especialmente asiático, e os índios na expansão dos direitos sociais, tá? Nesse contexto, os Estados Unidos se unifica pós-guerra de secessão, mesmo com seus problemas internos, ele começa a mostrar sua vocação imperial, ou seja, de formar um império. O Destino Manifesto começa a se expressar na conquista de outros territórios por parte dos estadunidenses, né? E é curioso pelo seguinte: os Estados Unidos, inteligentemente, ao se tornar independente, se consolidar como grande potência, ele começa a colocar em prática a tal doutrina Monroe. A doutrina Monroe do presidente americano James Monroe comandou o país entre 1817 e 1825, né? E ela era baseada em 3 pontos, basicamente, né? Que não se criassem novas colônias nas Américas, a gente está tratando aí do processo de independência dos países das Américas, América Central, do Norte e do Sul, né? A não interferência externa em assuntos americanos, ou seja, era contra as potências europeias interferirem diretamente nos assuntos americanos, e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, tá? Então, países europeus que lutassem contra as suas colônias na América do Sul, na América Central e na América do Norte, não teriam apoio dos Estados Unidos. Era essa a doutrina Monroe, tá? Então mostrava uma posição totalmente contrária ao expansionismo europeu. Entretanto, mais tarde, de forma a expressar os seus interesses de conquistar novos territórios, vem a Emenda Platt. A Emenda Platt, ela vem no final do século XIX, né? E ela era uma carta constitucional que dizia, um dispositivo legal inserido na Constituição, aliás, que dizia que os Estados Unidos poderiam intervir em Cuba a qualquer momento em que os interesses das duas nações estivessem em perigo, né? É curioso porque isso foi inserido na Carta Constitucional de Cuba, autorizando os Estados Unidos a entrarem lá quando os países estivessem com seus interesses em comum sendo atacados. Então, Cuba passa a ser um protetorado estadunidense. É por isso que mais tarde, na ditadura de Fulgêncio Batista, muitos cubanos indignados, como Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, fazem a Revolução Cubana em 1959, porque entendiam que
Cuba tinha se tornado uma colônia estadunidense ao longo dos anos e um local onde 80% da população cubana era analfabeta, sem acesso à alimentação e uma série de problemas que foram surgindo ali. E dali vem a Revolução Cubana, que a gente vai falar posteriormente, tá? E uma série de intervenções que os Estados Unidos começam a realizar na América Central também acontece, tá? Dentro desse potencial expansionista dos Estados Unidos, nós temos o corolário Roosevelt, né? O Theodore Roosevelt também lá em 1904, mais ou menos, né? Ele entende que era necessário ali controlar diretamente os países latino-americanos, né? Então, o que que acontece? Alinhado à ideia do Monroe, né? Não poderia haver colonização europeia nos países latino-americanos. E aí os Estados Unidos estão se comprometendo com a independência e a integridade das nações americanas perante o expansionismo das potências europeias. Os Estados Unidos passam a se ver como grandes protetores desses países sul-americanos, da América Central, enfim, né? Essa proteção, na verdade, acaba se tornando um domínio sobre o que foi chamado mais tarde de Banana Republics, porque os Estados Unidos passam a intervir nos negócios. E aí eles começam a dominar a frágil economia dessas pequenas repúblicas, especialmente da América Central. Então Cuba está envolvido nisso, como Panamá, Nicarágua e tantos outros países. E aí o que, que acontece? Ao mesmo tempo que eles estão dominando esses países economicamente, eles estabelecem políticas de boa vizinhança, né? Que de forma mais sutil, mais sofisticada, vão dominando economicamente, mas vão dando para as elites desses países algumas vantagens, tá? Então por isso que foi o que os Estados Unidos foram se fortalecendo como uma grande potência. Não foi um domínio militar, um domínio bélico, agressivo, como foi feito, por exemplo, pelos europeus no processo do neocolonialismo. Foi um domínio muito mais sutil, né? Apoiaram a queda dos colonizadores europeus ao mesmo tempo que consolidaram o seu poder a partir desses mecanismos, né, não tão explícitos, que favoreciam as elites locais e subjugavam o restante da população, consolidando assim os interesses norte-americanos ou estadunidenses, como acharem melhor. A aula é longa porque o tema é realmente complexo. Esclareçam suas dúvidas, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Façam o que foi solicitado por gentileza. No mais, fiquem bem e se cuidem. Abraços.